Ofideke duque teke tocatá, ofideke duque se que tecatá, ofideke pacatoque tequeté. Bom, o pastor Mirim é o assunto do momento, não tem como falar que ele não é. Faz muito tempo que eu não vejo uma pessoa envolvida assim, na lei de crente, né, digamos assim, se envolver uma polêmica tão grande como esse moleque acabou se envolvendo, rapaziada. E assim, o que ele andou fazendo e aprontando, principalmente pra quem tá seguindo, sei lá, as diretrizes certinhas assim pra ser um crente decente, ficou, mano, meio que, sei lá, mano, aborrecido com tudo que tava saindo a respeito desse moleque, porque era um negócio assim muito vergonhoso. E o pior, cara, é que as pessoas até que não eram crentes estavam incrédulas com o que ele tava fazendo. Cara, era vergonhoso. Ele ficava falando línguas estranhas de uma maneira assim, bastante nada a ver, ficava falando inglês ali do nada, misturava uma coisa com a outra, só, sei lá, velho, fazendo blasfêmias e heresias ali com o nome de Deus, cara. Infelizmente, era isso que ele tava fazendo. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. E o pior é saber que tem patetas que dá palco pra um negócio desse. Pelo amor de Deus, velho. Sei lá, mano. Se eu for pra uma igreja e esse pastor estiver pregando lá, eu sinceramente me levanto da minha cadeira, vou embora e não fico pra ver uma presepada dessa aqui. Enfim, essa é uma das situações que ele acaba se passando. Tanto esses momentos, como também vários outros, a gente vê esse pastor Mirim aí envergonhando a igreja, envergonhando o evangelho. Agora, o nome do nosso pastor Mirim, Miguel Oliveira, é um dos mais comentados na internet durante essas últimas semanas. Eu acho que vai ser até por muito tempo, ainda mais dele continuar desse jeito. Sinceramente, eu não sei se ele vai fazer isso, mas ele deveria pedir perdão pra Deus, velho, e rever os seus princípios, os conselhos que ele tava recebendo e ler mais a Bíblia. Porque assim, rapaziada, ele não tava seguindo nada do que a Bíblia diz, né, velho? E o mais curioso é que vê até que as pessoas que não são crentes, até quem é ateu, não tá acreditando que ele tá se passando por um personagem tão ridículo como esse. Mas enfim, o Miguel Oliveira, mesmo depois de tantas presepadas que acabou saindo a seu respeito e ainda continua saindo porque não são poucas, a agenda dele não para, é lotado de pessoas lá querendo o contato dele, talvez para aproveitar um pouco do hype do momento, né? Que claramente é isso, parece que hoje em dia a igreja só é voltada para dar dinheiro para as pessoas, ou para as pessoas que tá dentro dela. Se antes os dízimos eram usados para você sustentar o templo, ajudar o templo a se manter de pé, hoje em dia você não só tá ajudando o templo, como também os próprios pastores e todo mundo que fica dentro ali da igreja. Mano, igreja hoje em dia, rapaziada, é uma empresa. Eles têm CNPJ, tem tudo, velho. Então, assim, tem igrejas que, sei lá, precisa de fato de alguns dízimos e tal, mas tem outras que já extrapolam e passam os limites total. Esse próprio Miguel Oliveira, ele tinha dado uma entrevista lá, ele falando que se ele quisesse pedir 10 mil reais, ele pedia. Se a pessoa quer dar ou não, o problema é dela, tá ligado? Mesmo que depois ela vai se ferrar. Porque assim, você pode até ter 10 mil, mas esses 10 mil é tudo que você tem na sua conta. Eles falam e até conseguem induzir a pessoa a depositar aquele dinheiro. Depois aquela pessoa, vendo que ela fez a maior burrada da história, ela vai tentar procurar ajuda, até mesmo as próprias pessoas que ela acabou depositando, e ele simplesmente vira as costas e finge que nada tá acontecendo. São negócios assim, rapaziada, que não dá pra você acreditar que realmente tá acontecendo em 2025. Tipo, as pessoas não têm medo mais de nada, nem temor a Deus elas têm, cara. O negócio é tão crítico porque você vê até mesmo as pessoas que não são crentes e até quem é ateu defendendo o pessoal que tá criticando esse moleque, dizendo até que ele tá passando os limites. Só pra vocês verem o tipo de absurdo que esse guri anda fazendo. Mas assim, rapaziada, eu sei que tá numa escalada bastante absurda agora, muitas pessoas estão comentando, não só porque é um negócio absurdo, mas também que é um negócio que tá bastante viral e está no hype. Mas é justamente por causa das presepadas que ele fala. Assim, eu vi que tem muitos hereges, né? Muitas pessoas que falam absurdos assim e se passam de crente, falam que é pastor e tal. Ele não é o primeiro e nem vai ser o último. Mas o que deixou as pessoas mais assim, sei lá, desesperadas pra criticar e falar a respeito dele é porque é apenas um adolescente de 14, 15 anos que já tá nesse mundo. Um mundo que infelizmente é pra enganar as pessoas. Porque o que ele tava fazendo ali, rapaziada, pra mim não passa disso, me desculpa. Inclusive o ego dele é tão grande que ele não aceita as críticas. Vocês viram, quando ele participou daquele podcast lá, a única pessoa que estava confrontando ele era um tal de James. E ainda assim as pessoas estavam contra o James. Era literalmente o James contra todo mundo e contra o próprio pastor Mirim. O Miguel, por outro lado, ficava sempre assim de deboche, de um ego assim extremamente absurdo. Ele tentava ganhar discussões apenas no grito. Quem que é esse cara de King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o que acabou. É negócio de ai, the King, ai, não. Ai, the Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que que fere o seio da igreja por causa disso, irmão?
Aí que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É a mesma Não, idiotice. não É vem no meu idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai Quanta entender o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas... Se Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mama, usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar o não meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da Não. casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura acontecia do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Bom, depois de alguns dias que se passaram, o próprio Miguel acabou respondendo os haters e as críticas. Ele tinha deixado uma mensagem lá falando que as pessoas que estão criticando ele não passam de fracassado. O próprio Miguel, mano, ele chegou a gravar alguns stories no seu Instagram, meio que falando dos ataques que ele tá recebendo, falando que nem um cara que estu recebe as críticas e o ataque que ele recebe. Eu tenho sofrido ataques aqui na rede social. Eu acredito que ninguém, nenhum merece tantos adjetivos como eu estou tomando aqui na rede social. E tem sido muito horrível ouvir esses adjetivos. Ouvir meus irmãos em Cristo desejar o meu mal, desejar minha queda, desejar que Deus não me abençoe. Enquanto a gente tem espíritas, tarólogos, pessoas que não professam a mesma fé que a gente e são alcançados por Deus, querem mudar, pessoas que têm consciência. O problema é que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o receberam. Eu não posso ficar sendo coerente com esse tipo de coisa. Eu postei um vídeo aqui ontem na rede social falando de algumas crianças que no sentido espiritual, de família, fizeram de tudo, derrubaram o vídeo. O vídeo estava chegando mais de 1 milhão, conseguiram derrubar. Ok, eu também acho que de fato algumas pessoas podem passar dos limites nas críticas que ela vai fazer a uma certa pessoa. Porém, rapaziada, é aquela coisa, o Miguel, por outro lado, ele não quer ouvir as críticas que são positivas. Aquele podcast que ele participou, mano, que ele foi debatido ali pelo James, ficou óbvio isso. Ele tem um ego muito inflado. Então, tipo, as críticas que ele recebe, ele não quer escutar, não quer tentar entender esse lado pra melhorar, mas ele sim quer ignorar tudo e continuar fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo, como se não tivesse nada de errado. E quando o público, ele vê que aquela pessoa não quer melhorar, não quer tentar entender aquela crítica como construtiva, e se ignorar e agir que a maneira como você tá fazendo é certa, mano, o pessoal vai ficar muito cabulado e vai sim cair em cima de você. Então, rapaziada, eu acabei meio que percebendo, né, quando eu tava gravando esse vídeo, que o Miguel não tá mais com a sua conta no Instagram ativa. Eu não sei se ele excluiu, se foi denunciado e acabou caindo, ou se outra coisa aconteceu semelhante, mas a conta dele no Instagram não está mais ativa. Não sei se foi por causa desse desabafo dele, porque ele parecia um pouquinho emocionado e tal. Enfim, parece que de fato a conta dele acabou caindo. Enfim, cara, o que vocês acharam ou ainda estão achando do nosso querido Pastor Mirim e de talvez agora a conta dele ter caído? E quem sabe ele não consiga nem recuperar, né? Mas eu acho muito difícil, mano. Eu acho que ele vai recuperar sim. Bom, dito e feito, né, rapaziada? Pelo visto, ele de fato só tinha ocultado seu Instagram mesmo pra tentar meio que causar um alarde ou alguma coisa assim do público, ou talvez uma comoção, não sei. E depois que ele reativou sua conta, ele colocou lá, né, que ele ia fazer um pronunciamento, velho. Nesse pronunciamento que ele falou que ia fazer, na verdade, foi ele falando que ia fazer um outro pronunciamento. Ou seja, é um pronunciamento avisando que vai fazer um outro pronunciamento. Mano, what the fuck, velho? Que foi isso? Olá, queridos irmãos, vocês é boa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Miguel Oliveira e estou passando aqui para fazer um pronunciamento a todos vocês. Esse final de semana eu vou pensar, refletir, como já estou refletindo, sobre algumas críticas, claro que todas construtivas, e parar para pensar um pouco sobre algumas coisas a respeito do meu ministério e algumas ações. Quero vos informar que segunda-feira à noite lanço aqui um pronunciamento oficial sobre a minha posição devidamente a outras coisas relacionadas a esse alerta que estou fazendo hoje. Amém? Deus abençoe. Orem pela minha vida se puderem e sou grato a Deus por vocês. Viu? Deus abençoe.
Então, rapaziada, segunda-feira às 18 horas aí, o nosso querido Miguel vai fazer um pronunciamento aí pra falar a respeito das críticas que ele recebeu. Vamos ver o que ele vai dizer, né? Não vou tirar aqui conclusões precipitadas, porém eu já adianto que, na minha opinião, não vai mudar muita coisa. Ele vai falar que ele tava falando errado as línguas estranhas? Ele vai falar que ele tava praticando blasfêmia e heresia? Ele não vai, cara. Mano, se ao menos ele admitir isso, vou falar que ele amadureceu muito, viu? Mas duvido muito que ele vá fazer isso, né? Caso ele faça, imagina como vai ficar as outras igrejas, tá ligado? Principalmente aquelas ali que deram oportunidade pra ele. E até as pessoas que interagiram com o moleque, porque ele saiu dando profetada pra tudo que é lado, né? Falou que ia ajudar uma pessoa a andar, falou que outra ia curar de câncer, enfim. Mano, é um negócio assim meio que complicado. Vamos ver o que ele vai dizer. Bom, é isso, rapaziada. Não quero me estender tanto aqui nesse vídeo. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis trazer aqui. Antes era mais pra falar aí sobre o cara ter desativado a sua conta, mas depois ele reativou, fez um pronunciamento dizendo que ia fazer um outro pronunciamento e ficou um negócio assim meio que sem pé sem cabeça. Bom, agradeço a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.